Começamos aqui mais um episódio do nosso Diálogos com a Economia Azul 5.0. Uma grande, enorme satisfação de receber o Anderson Sakuma, que é um companheiro de trajetória, de jornada desde os anos 2000 e que é, fundamentalmente para mim, um inventor. Alguém que inventa coisas, inventa jeitos de fazer, inventa, escreve, cria. É um criador de coisas, um homem curioso, divertido. É uma grande satisfação te receber aqui para essa conversa, os nossos diálogos. E eu sempre prefiro que a pessoa fale um pouco de si mesma, da sua formação. A palavra está contigo, Sakuma, para te apresentar aí para nós. Lúcio, muito obrigado pelo convite. Eu acho que fazer parte dessa história da Redizeri é muito bonito. É uma história muito interessante que nós vivemos há muitos anos, né? Quando eu conheci a Fundação Zeri, eu ainda era um garoto, mas antes disso eu acho que eu já vim de uma história um pouco mais mais trabalhador. Eu vim de família muito pobre e sempre foi bem difícil a situação, né? Sou de Curitiba e eu sempre digo para o pessoal, ser pobre em Curitiba é muito difícil, porque aqui o frio às vezes é muito duro. E a gente tem que aprender a resolver problemas. Então, se alguém me perguntar o que eu sei fazer, talvez seja resolver problemas. Então, a minha vida sempre foi resolver problemas. Nessa minha caminhada, como eu comentei com vocês, que eu sou de família muito pobre, eu acabei indo para o Japão para poder ajudar a minha família. Fiquei 5 anos no Japão, aprendendo a desenvolver metodologias, na época, na parte de robótica, e principalmente no controle de qualidade, da parte de metalurgia da Mitsubishi Motors. E foi uma época muito interessante, Lúcio, porque naqueles momentos eu comecei a perceber a importância de voltar para o Brasil. Então, voltar para o Brasil era uma coisa importante para mim. Retornei do Japão para o Brasil, acabei fazendo um concurso público e entrando no Instituto de Tecnologia do Paraná. E foi nesse momento da minha transição de história que eu acho que foi aonde a gente que eu iniciei a minha vida acadêmica, profissional, de pesquisa, onde eu conheci a Redizeri Brasil, e foi muito interessante, porque eu nunca esqueço de algumas ações que aconteceram, que a primeira coisa que me falaram foi, bom, tem um pessoal que está fazendo desenvolvimento no estado do Paraná, e esse desenvolvimento é para lidar com dejeto. E a minha primeira pergunta foi, que dejeto? E aí o pessoal disse, não, é dejeto suíno. Eu falei, legal. E aí, que daí foram me explicar que eu ia trabalhar, né? Com cocô, né? E aí eu falei, uau, que interessante. Então, eu comecei a minha carreira trabalhando com dejeto e eu venho lidando com essa vida de trabalhar com dejeto a vida inteira. Então, esse início, ele me propiciou desenvolver vários projetos no Instituto de Tecnologia do Paraná. Trabalhei com a parte de piscicultura, com a parte de microalgas, com a parte de emissão atmosférica, caminhando um pouquinho para a questão de educação, porque o objetivo sempre era desenvolver alguma ação que ela pudesse ser utilizada, né? Então, essa minha história mudou um pouquinho no Instituto de Tecnologia do Paraná, quando nós tivemos a transição, tá, da rede Telos. Primeiro a gente começou com Redizeri, depois era Telos, depois foi para parte de tecnologias sociais. Na área de tecnologias sociais, eu fiquei muito focado desenvolvendo ações e equipamentos de baixíssimo custo para ajudar a comunidade. E tudo isso, no final, para mim, sempre estava focado em como que eu vou trabalhar ou como que eu vou disseminar esse conhecimento. Porque quando o conhecimento é só teu, é muito importante, é muito interessante quando você é consultor. Mas quando você quer deixar um legado, o ensinar é uma proposta muito interessante. E aí eu comecei a me dedicar
desenvolvendo ações e atividades nessa área de educação, principalmente na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, onde eu fiquei por vários anos desenvolvendo, escrevendo livros e sendo gestor de uma ONG no Brasil na área de educação. E, na época, eu nunca esqueço que a gente desenvolveu e começou a cunhar no Brasil a palavra STEM, né, de Science, Technology, Engineering e Math. Nessa época, ainda era muito novo, as pessoas não falavam de todas essas novas modas, né? E, para mim, me enquadrei muito bem nessa área, porque eu acabei vivendo coisas que eu tinha que fazer. Né? Então, o que é a minha vida, o que é o meu cotidiano? Por que as pessoas brigam comigo ainda? Porque eu faço. Eu não quero saber se elas vão gostar, se elas não vão gostar, eu vou lá e construo coisas. E isso muito se enquadra nessa nova visão que a gente tem de futuro do mundo maker. Né? Então, eu trabalhei nas primeiras placas de Arduino que foram construídas, que vieram para o Brasil, trabalhei lá com experimentos, lá utilizando um material que o pessoal do MIT desenvolvia na questão educacional. Então, eu fui desenvolvendo e trabalhando ações para que a comunidade pudesse ser inserida. A questão desse desenvolvimento, que a gente chama de STEM, né? De ciência, tecnologia, engenharia e matemática, muitas ações foram realizadas. E uma das coisas que todo mundo gosta, só é perguntar, né? Quando a gente fala, vamos construir robôs. E, na época, nós tínhamos uma tecnologia que foi desenvolvida, que era Creative Commons, né? E a gente gostava muito de trabalhar com as crianças, e hoje ela virou uma febre no mercado, que chama Arduino. E esse Arduino, ele foi implementado em 24 estados do Brasil, nas escolas públicas, que receberam kits que essa ONG que eu trabalhava acabou doando para construir experimentos que eu desenvolvia junto com o meu grupo de pesquisadores. Tá? Então, qual que era o nosso objetivo? Era deixar a criança entender a questão de robótica, fazer um carrinho e fazer ele se locomover é legal? É legal. É muito bacana. A criança, ela gera uma expectativa. Mas é mais interessante quando você ensina para a criança que essa ferramenta que você tem na mão, ela pode virar um medidor de pH, para você saber quanto é ácido alguma coisa, ou ela pode virar um medidor, que ele pode virar quantificar e gerar recursos para eles. Então, assim, existem muitas histórias de alunos que conseguiram ser transformados na comunidade por causa desse trabalho, com o Arduino e com essa integração de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que foi desenvolvida, eu nunca esqueço na época, foram 2 produtos que foram muito interessantes. Uma vez me convidaram para falar numa das escolas mais importantes, uma escola particular, muito conhecida no Brasil, e eles precisavam de alguém que fosse falar sobre essa questão de STEM. E me convidaram. E, na época, eu tinha que falar para as pessoas, e ainda estava muito no começo desses estudos, dessas aplicações, e aí me perguntaram por que eu acreditava que essas tecnologias eram interessantes. Aí eu expliquei para eles. O que eu fiz? Eu montei no meu Blazor um sistema onde tinha um dos botões era um sensor de medição de umidade. Tá? Só que isso estava dentro do meu bolso, essa plaquinha, né? Estava dentro do meu bolso, esse kit estava dentro do meu bolso. E eu comecei a falar para eles, sabe o que me motivou a fazer esse tipo de ação? Foi quando minha mãe faleceu. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha um péssimo problema. Eu sou uma pessoa que, às vezes, não presta atenção em alguns elementos que deveriam prestar atenção. Por exemplo, ela sempre me disse, tá levando o guarda-chuva? Tá levando o guarda-chuva? E eu nunca estava levando guarda-chuva.
E aí o que acontecia? Eu voltava, pegava o guarda-chuva, porque mãe, quando fala que vai chover, chove. É impressionante. Pode estar tudo azul o céu e ela falava para mim, vai chover. E quando a minha mãe faleceu, eu falei, nossa, quem que vai dizer para mim que eu tenho que levar o guarda-chuva? E aí, qual brincadeira que eu fiz? Eu mostrei para o pessoal que eu fiz esse sistema, e todas as vezes que eu passava num lugar onde a umidade era mais alta, ele começava a mudar a cor do botão da minha roupa. Se ficasse vermelho, eu tinha que levar o guarda-chuva. Então, a partir daí, eu comecei a integrar para as pessoas que, a partir de alguns comandos matemáticos e algumas lógicas, a gente poderia fazer algumas brincadeiras para poder, pelo menos, não esquecer de levar o guarda-chuva. Tá? E a outra coisa que eu acho que foi muito importante nesse elemento, que me marcou muito, foi que eu era convidado sempre para as feiras de ciência do Brasil. Então, muitas feiras de ciência, eu fui avaliador de muitos eventos de ciência no Brasil, principalmente da escola pública. E um deles, teve um menino que falou para mim assim, ele falou, senhor, eu era avaliador, então eu ia com a minha prancheta, e eu nunca esqueço que esse menino chegou com uma caixinha, colocou em cima da mesa, enquanto os outros tinham parte de robótica, a parte de tecnologia, ele tinha uma caixinha, dessas caixinhas de ferramenta que abrem, né? E daí eu cheguei para fazer a avaliação do projeto dele, chegaram os alunos para avaliar, porque quando tem um avaliador que é barbudo, né, todo mundo acha que ele vai ser um cara muito mal, porque eu sou cientista, então as pessoas falaram, uau, é um cientista que vai fazer a avaliação. E, normalmente, quando eu ia fazer a avaliação, eu era muito duro na minha proposta de fala. E aí eu perguntei para o menino, eu falei, você está preparado para ser avaliado? E o menino falou, tô. Eu falei, o que é o teu projeto? É essa caixa aqui. Eu falei, cara, de 0 a 100, quanto que você acha que você merece ganhar? Ele falou, eu acho que eu mereço ganhar 100. E aquilo, para mim, foi um choque. Porque ninguém fala para mim que quer ganhar 100. Porque quando o cara quer ganhar nota máxima, eu vou ser um cara muito duro. Porque esse é o meu perfil. O Lúcio sempre fala, sacou? Mas tem que ser um cara mais bonzinho, mais gentil, né? Porque às vezes eu sou um cara meio grosso. E eu falei para o menino do ensino fundamental 2, eu falei, cara, eu acho que nós vamos ter um problema. Aí chegou a professora dele, falou assim, professor, o senhor quer avaliar? Falei, quero avaliar o aluno, não quero avaliar você, você pode ficar lá do lado, lá que eu estou falando com o aluno aqui. Então eu fui duro com o professor para ver qual que ia ser a ação desse aluno que disse que tinha coragem. E esse menino falou assim, ele pegou aquela caixa e abriu, e eu falei para ele, essa que é a tua inovação? Ele falou, professor, eu desenvolvi isso aqui por causa do meu pai. Eu falei, nossa, legal. E o que você fez uma caixa de ferramenta para ele? Os chineses já fizeram essas caixas. Inclusive, você deve ter comprado uma caixa, essa caixa de um chinês aí, né? Que vendeu aí para você numa das lojas aí que vem da China. Ele falou, professor, meu pai era boia fria. Agora ele não é mais boia fria. Eu falei, uau, por que ele não é mais? E aquilo começou a mostrar com a força do menino que estava com boné, eu nunca esqueço, ele era de um assentamento, de uma escola rural do movimento de Sem Terras. Ele estava com um boné rasgado na frente, uma roupa surrada, mas roupa limpa. E ele falou para mim assim, meu pai, ele é boia fria, e todas as vezes que ele sai de casa agora, eu fiz esse dispositivo para ele. O que esse menino fez? Ele colocou papel, ele colocou um isolante térmico dentro da caixinha de ferramentas, dessa caixinha que abre, e ele colocou alumínio por cima desse isolante térmico, desse isopor. Em cima, aonde colocava aquelas gavetinhas, ele colocou um vidro, e na tampa ele colocou um espelho. E aí o que foi o mais chocante para mim? Não foi ele ter construído isso, foi ele não ter um lugar para ter estudado isso, e foi ele ter, sem nenhuma condição de tecnologia, ter inventado uns pedacinhos de madeira, que ele falou, pai, quando o sol estiver naquela posição ali, você usa esse pedaço de madeira. Quando você
quando o sol estiver aqui nessa posição, o senhor usa esse pedaço de madeira. Isso fazia com que, quando o pai dele chegasse na lavoura, a comida estava quente ainda, porque a mãe tinha colocado na marmita. Estava condensando ali, porque o calor batia no vidro, mas não perdia calor. Quando o sol começava a nascer e começava a gerar a radiação solar, o menino criou uma estratégia de colocar aqueles pauzinhos para angular a tampa para o reflexo da luz solar bater e irradiar para dentro. Aí eu comecei a entender que não era a ciência, era o amor. A ciência ela foi uma ferramenta para estratificar um pouquinho de amor. Então, quando me perguntam da questão de qual é essa visão de legado, de aplicação de tecnologia, ela é muito importante, muito importante. Mas tem que existir um porquê. Aquele menino, com baixa tecnologia, sem ter uma placa, sem ter um circuito, sem ter energia elétrica, ele conseguiu desenvolver um dispositivo para resolver o problema do pai dele, porque ele não queria que o pai dele mais fosse um boia fria. Eu, com toda a minha empáfia de ser um cientista, posso dizer para você, talvez ele tirou a nota máxima não porque ele fez o dispositivo, mas só porque ele teve coragem. Então, as transformações acontecem normalmente com coragem, com coisas simples que podem ser extremamente transformadoras. Então, eu estou nesses últimos 25 anos trabalhando nesse desenvolvimento, nessas ações. Passei pela carreira acadêmica, fui fazer mestrado, fui para o doutorado, né, na área de modelagem matemática. Percebi que o meu perfil é um perfil muito de executar, né? Então, gosto muito de trabalhar com essas interações. Então, a minha história, Lúcio, ela é um pouquinho, ela transita um pouquinho, né? De Rede Zero Brasil, para daí economia azul, um pouco na questão de meio ambiente, um pouco na questão de desenvolvimento sustentável, um pouco na área de educação, um pouco na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, se você me perguntasse o que eu sou hoje, talvez eu possa dizer para vocês, eu acho que eu sou só um perguntador, né? Então, eu sou um perguntador. Quero saber coisas, quero aprender coisas e quero fazer coisas. Valeu. Eu que te conheço, consigo saber bem claramente o que está dizendo. O Sakuma, fundamentalmente, é uma pessoa que não tem medo de errar. Ele prefere errar fazendo do que acertar só sem fazer nada. E essa coragem, essa paciência de aprender com as coisas e a persistência é algo notável, porque eu conheci o Sakuma há 25 anos atrás e a gente pediu para ele fazer um biodigestor. E ele olhou para mim e disse assim, bio o quê? E hoje ele é um dos maiores especialistas em biodigestores do país, ou seja, ele não fugiu da raia, é um homem corajoso intelectualmente e também muito persistente na busca de soluções práticas de coisas reais. E aí a gente vai continuar, que o teu grande projeto conosco, na década de 2000, foi apoiado pelo Banco de Tecnologias Sociais da Fundação do Banco do Brasil, que foi a instalação de biosistema integrado em Toledo, no Paraná, para que os rejeitos, a criação dos suínos tem o esterco do suíno, que é um animal que tem um esterco muito rico, uma produção orgânica muita potencial, com muita utilização, e que, quando não é encarado dessa forma, é um problema de poluição. Nós chegamos em 2000, lá em Toledo, na reunião com o secretário de Meio Ambiente, e ele nos disse assim que o Rio do Peixe, lá em Toledo, tinha tudo menos peixe, porque o pessoal usava umas esterqueiras, colocava o esterco de suíno umas esterqueiras, quando vinha a chuva, inundava e saía para os rios, daí com a demanda de oxigênio, a vida se ia, e era um problema dito insolúvel. Quando aí a gente trouxe o professor Jorge Chan, que foi o professor dileto aí do Sakuma, o Sakuma acompanhou muito tempo,
Então, eu queria que tu nos contasse, porque hoje Toledo é a cidade na América Latina que melhor aproveita os resíduos da criação de suínos, especialmente o esterco, em várias aplicações, e tu és quem foi lá fazer esse projeto e que deixou esse legado, como tu dissesse há pouco, que é fabuloso, porque funcionou muito bem. Foi inaugurado à época pelo governador de então, que era o Jaime Lerner, com muita surpresa de todo mundo. Pode nos contar um pouco da tua história, tua relação com Toledo, com o professor Chan, e a tua relação com projetos biosistema integrados que tu fizesse em 2 lugares, uma empresa, a Sadia, e um proprietário rural, seu Irno Preto. Perfeito, Lúcio. Muito obrigado. Eu acho que uma das coisas que me motivaram muito, o Lúcio é muito gentil e nós temos uma relação muito interessante. Eu consigo ver nele a minha inspiração em muitos momentos. Então, a gente briga normalmente muito, né? A gente discute muito e essas discussões me fazem gerar reflexões. Talvez ele seja a minha baliza, né, intelectual que me encoraja a muitas coisas, e às vezes eu faço por teimosia, mas o Lúcio ele me disse uma coisa uma vez, que a poluição ela era energia fora do lugar. E isso para mim foi muito importante, quando eu comecei a perceber que toda a característica que a gente vive, que a gente entende de poluição, ele é simplesmente coisas que a gente não consegue aproveitar. Ou não está aproveitando no lugar certo, ou não está conseguindo perceber como utilizar da melhor forma possível. E nessa trajetória, quando eu fui trabalhar na região de Toledo, nós tivemos 3 desafios, né? Que o Lúcio falou de 2 desafios que foram muito importantes. O primeiro foi na Sadia, onde ela tinha um problema ambiental. O método que os integrados na época utilizavam era: você faz uma lagoa próximo ao rio. Quando chove, a lagoa enche, você abre a comporta da tua esterqueira e esse dejeto corre no rio, e devido ao volume de água que tem na chuva, você dilui o dejeto. Só que isso começou a gerar um problema muito grande aqui na região, principalmente porque todo esse efluente acaba indo para Foz do Iguaçu. E aí nós tínhamos o problema de desequilíbrio ambiental em Foz do Iguaçu, para para passar água dentro das turbinas hidrelétricas. E aí o pessoal me pergunta: nossa, mas o que isso tem a ver? Como eu sempre digo, pessoal, você colocou comida. A natureza vai tentar resolver o teu problema. Ela gerou um processo de eutrofização. Nesse processo de eutrofização, olha que coisa interessante. Outros elementos da natureza começaram a tentar resolver o problema. Então, começou com algas, né, com fitoplânctons, e aí começou com os molúsculos, e a gente teve um problema gigante com molúsculos lá na região, lá, que era o mexilhão dourado. E aí esse projeto começou a pegar corpo. E eu lembro que quando o Lúcio me falava as coisas, eu falava: eu acho que ele está muito fora da realidade, porque ele está pensando em coisas que são muito do futuro. Só que essa transição, e isso tudo que aconteceu, fez com que essa visão antecipada abrisse um precedente para a gente começar a trabalhar com essa tecnologia. Tá? Essa tecnologia é conhecida como biosistemas integrados. O objetivo era desenvolver ações que fizessem com que a economia de pequenos produtores gerasse uma ascendência a partir de problemas que nós íamos resolver dentro daquela área rural. A gente fez o primeiro reator na Sadia. O resultado na indústria, quando a gente olha na questão de CAPEX e OPEX, talvez ele não seja tão interessante, mas quando a gente fala lá do produtor rural, naquele momento não era tão interessante. Quando a gente fala lá do produtor rural, do seu Irno Preto, foi uma coisa interessante, porque ele tinha um problema ambiental, ele tinha que resolver esse problema. Se ele não resolvesse o problema ambiental, ele teria que parar de produzir o suíno. Então ele ficou sem opção. Então, beleza, vamos trazer esse processo para dentro.
Começamos a desenvolver. A primeira coisa que quando a gente tem... O primeiro passo que a gente faz é vamos tirar as coisas que a gente não precisa, antes de colocar dentro dessa panela de pressão. Mas, nesse meio tempo, nós tivemos... nós precisávamos de alguém que conhecesse muito. E nisso, eu acho que a Fundação Zero Brasil, junto com o Lúcio, né, o Lúcio presidente na época e sendo o gestor, ele teve uma saída muito importante, que foi trazer um dos melhores especialistas do mundo na época, o professor Jorge Chan, e eu digo na época porque ele é falecido, porque para mim ele continuaria sendo o grande nome de resolver esses problemas ambientais, né? E ele já vinha desenvolvendo vários trabalhos nas Ilhas Maurício. Quando ele foi trazido para o Brasil, foi uma coisa muito interessante, porque ele me falou, ele entregou um monte de livro. Tinha eu e mais um colega, e eles entregou esses livros, e eu acabei lendo todos esses livros para entender o que era um biodigestor, como que ele funcionava. Só que uma coisa importante que foi colocado, que ele sempre colocou para a gente foi: o biodigestor só é mais uma ferramenta que você vai colocar dentro de um sistema que ele tem, que ele é integrado. E isso é importante a gente saber, porque não é só uma panela que você utiliza para fazer a comida. Você utiliza muitas coisas, e a integração desse processo é que faz com que ele seja... que ele consiga atender essa demanda do desenvolvimento, do crescimento, do que a gente entende de economia 5.0, da economia azul, porque você vai perceber assim, ó, a ideia do professor Chan sempre foi trabalhar dentro dos reinos. Então, passamos primeiro por um processo dentro do biodigestor, que é um processo que a gente chama de anaeróbio. Se você me pergunta, Sakuma, eu nunca vi um biodigestor, eu posso dizer para você, talvez você nunca tenha ouvido ou visto o biodigestor, mas eu posso dizer para vocês que vocês têm um biodigestor dentro de vocês, que é o intestino de vocês. Então, o professor Chan, quando ele ensinou isso para a gente, ele mostrou assim, ó, primeiro você pega a comida, você mastiga a comida, ao mastigar a comida, ela quebra, ela entra dentro do estômago, o teu organismo manda um processo para poder acidificar, quebrar tudo. Então, você passou por um processo que a gente chama de hidrólise. Olha só como é bonito a gente conseguir observar a natureza e implementar ela dentro do nosso cotidiano. E depois disso, tudo isso vai para o intestino, onde as bactérias anaeróbias vão trabalhar, tirando os nutrientes suficientes, a carga de energia para dentro do teu corpo. E assim você vive. Então, o biodigestor ele foi projetado observando o metabolismo que nós fazemos quando a gente se alimenta. A questão é que a gente pega o que sai do organismo hoje, o que a gente entende que é matéria orgânica, a gente precisa dos compostos orgânicos voláteis para se transformar em gás. E o resto do material continua passando. Então, celulose, lignina e outros elementos complexos que não foram digeridos dentro do reator, eles precisam ser tratados. Porque lembra que eu falei para vocês lá do que o Lúcio comentava com a gente sempre, que poluição era energia fora do lugar? Então, vamos repensar uma ação. Se nós temos ainda o problema saindo, nós temos que criar outros elementos. O que foi feito? Foi feito sistemas onde a gente sedimentava o material sólido para que esse material, depois que digerido, pudesse ir para a lavoura, para diminuir a quantidade de mosquito, para diminuir o cheiro, o odor que nós temos quando esse material é depositado no campo, para fazer a composição do solo de organominerais. Só que nós tínhamos um problema depois disso tudo, porque o volume de água é muito grande. As pessoas não quantificam o volume de água que é utilizado para produzir a carne, para produzir o alimento. Só que naquele momento a gente ainda continua tendo um fluxo muito grande de efluente líquido que precisa ser tratado. Nesse processo todo, a gente precisava de mais um reino, mais um elemento, né, para poder trabalhar conosco.
Então, vocês percebem que a gente vai passando por processos, onde a gente passou por processos anaeróbios, onde a gente trabalhou com bactérias. Depois desse processo anaeróbio, a gente trabalhou com processos físicos, que foram para o campo para ser depositados como organomineral, né? Principalmente por causa da questão de micronutriente e não de macronutriente, tá? E o líquido, ele acabava caminhando para um outro estágio, que continuava sendo poluente ainda, e se eu jogasse ele no rio, no corpo hídrico, nós teríamos um problema. E vejam só que sacada genial do professor Chan. Ele falou, o que vai acontecer se a gente jogar isso no rio? Ele vai fazer um processo de eutrofização. Então por que a gente não constrói um processo de eutrofização controlado antes? Hoje, as pessoas observando tudo isso que eu estou falando, parece ser uma coisa muito simples. Mas naquele momento e na história, as pessoas ainda elas não conseguem parar para observar que a natureza ela vai sempre selecionar, ela sempre vai resolver o problema, ela sempre vai criar uma maneira de resolver o problema. E aí ele criou esse tanque de algas. Nesse tanque de algas, nós tínhamos ações que nós realizávamos, tá? Com esse tanque de algas. O que a gente fazia com essas algas que eram produzidas? A gente controlava a inserção dela no tanque de peixes. E esses peixes eles se alimentavam com fitoplânctons e eram comunidades de peixes diferentes. Espécies de peixes diferentes que eram tratados para eles poderem habitar em altitudes diferentes dentro do lago. E aí, só nessa passagem, para vocês poderem entender um pouco melhor como é lindo essa questão de você pensar utilizando o meio ambiente, mimetizar as coisas. Nós estamos falando assim, que uma coisa que era um problema ambiental, ela te gerou energia em forma de gás. Esse gás, na época, a gente usava em um motor. Eu nunca esqueço que eu sempre sou o cara que peço dinheiro. Eu preciso de dinheiro para fazer coisas. E eu chorava e pedia dinheiro, né? O Lúcio falava, Lúcio, eu preciso de um dinheirinho. Para quê, né? Não, nós vamos construir tal coisa. Então, eu não tinha o que fazer com o gás naquele momento. Aí eu fui lá, consegui um dinheiro com o Lúcio para poder montar um motor. Eu nunca esqueço, eu fui no Ferro Velho, comprei um motor de um Opala e a gente começou a rodar um picador de milho utilizando um motor de Opala. Aquilo para mim foi lindo, aonde eu percebi que nas primeiras semanas eu corroí tudo, o pistão dele, então eu tinha que tratar esse gás, porque esse gás vinha contaminado. Aí aprendi tecnologias para tratar o gás, para baixar o custo disso. Passei por outros processos. Nesse momento, vocês podem ver que o custo elétrico que ele tinha para poder triturar o milho, ele não tinha mais. E aí a gente começa a ver a inserção econômica em todo esse sistema, né? Sakuma, mas é difícil. Certo, é difícil. Mas o grande segredo, talvez, da sociedade é você não desistir. E os produtores rurais têm essa gana de fazer a coisa acontecer. E, na continuidade disso, a gente tinha o organomineral lá, principalmente por causa dos micronutrientes, como eu comentei para você, que era utilizado como cobertura de solo para poder reduzir, né, processos de... Quando você jogava aquele material contendo micro e macronutriente e celulose e lignina, você criava áreas onde você reduzia o processo de erosão, porque começava a crescer, né, a vegetação, e você começava a reduzir esses processos de erosão, de produção de ravina, de problemas geológicos que a gente acabava criando naquela região. E melhorava a qualidade do solo. Vejam a segunda opção que você tinha, a segunda oportunidade que você tinha. Por que eu estou falando para vocês dessas condições econômicas agora? Porque nesse momento, a gente vai entrar para uma coisa que mudou a história. Porque Toledo era conhecido porque ele produzia uma quantidade muito alta de suínos.
E hoje eles têm duas coisas que eles produzem muito. Uma é suínos e a outra é peixes. Porque ao invés da gente simplesmente colocar o dejeto, como o pessoal fazia nos tempos passados, colocar o dejeto para o peixe comer, você gera um processo que você pode ter problema de muitas contaminações. Nós produzíamos alga, que ela podia ser rica ou com proteína ou com lipídio, para alimentar os animais, né? E a gente tinha produção, sim, de carpa cabeçuda, capim, ungra, prateada e o gigante da Malásia, o lagostim, no fundo do tanque. Esses processos eles foram mudando no decorrer do tempo. Uma das espécies que foram colocadas nesse cultivo, depois que a gente implementou o primeiro, foi a tilápia. E a tilápia, ela é um elemento que vocês vão perceber que hoje está no mercado e faz parte da alimentação. Quando você come peixe hoje, você vai num restaurante japonês, você vai dizer, não, tem sushi, tem sashimi, tem, mas tem de tilápia também. Então, caiu no paladar do brasileiro. Tá? Então, vejam só como algumas ações, nesse efeito borboleta todo que acontece, de algumas ações que foram feitas há 25 anos atrás, elas acabam gerando um resultado muito transformador no nosso cotidiano. Então, a gente conseguiu colocar dentro da economia local o biofertilizante, a energia e também o peixe. Veja só como a história, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor a integração da natureza, do mimetismo da natureza com as ações, ela é transformadora. E o terceiro reator foi construído, e essa talvez tenha sido uma das maiores aventuras que o Lúcio pediu para eu fazer, que foi construir um reator na Escola Agrícola de Toledo, né? E nós tínhamos daí, porque a gente, com a visão que sempre foi ensinar, transportar a informação para as pessoas, doar esse conhecimento para que as pessoas possam replicá-lo, aconteceu um processo muito bonito, talvez um processo muito lindo, né? Que foi, vamos fazer na escola agrícola. E nós tivemos muitos alunos que eram filhos de agricultores que foram estudar conosco esses sistemas. E uma das coisas muito interessantes foi, vamos inaugurar esse biodigestor. Só que o biodigestor é uma ferramenta, é um implemento que ele está dentro de uma zona rural, que você vai colocar dejeto. E o Lúcio organizou um processo para a gente levar, inclusive, o governador e a primeira-dama para conhecer esse trabalho. E talvez meu maior desafio não foi construir o biodigestor ou montar o biosistema integrado, foi como levar as pessoas até o biodigestor sem que elas ficassem todas sujas de lama. Eu acho que na minha história eu começo a lembrar dessas ações, eu falo, como foi interessante, né? A gente estava tão preocupado que todo mundo conhecesse esses projetos políticos, empresários, produtores rurais, alunos. Então, eu acho que o grande legado que a gente deixou nos biosistemas integrados foi, qualquer um pode fazer. A tecnologia é simples, né? Hoje nós estamos num processo um pouco mais moderno, que nós vamos discutir um pouco mais à frente, mas o legado iniciou lá há 25 anos atrás, quando a Rede Zero Brasil trouxe um professor para cá e ele conseguiu transferir essas informações para várias pessoas que levaram para o coração e transformaram isso em realidade para a comunidade. Maravilha, o teu relato é preciso e isso não foi do dia para a noite, não foi de hoje para amanhã, foi feito em anos e foi um sucesso. E tu continuasse nesse caminho dos biodigestores e te tornasse uma grande referência de conhecimento, trabalhasse com grandes biodigestores. Nos conta um pouco sobre essa questão dos biodigestores, biometano, grandes biodigestores, e que eu sei que hoje tu és uma referência nesse tema de produção de biometano, conhece os caminhos. O Sakuma, quando eu o conheci aqui no laboratório novamente, anos depois que a gente se encontrou, fomos para a Argentina juntos para apoiar o projeto do Plana Argentina, lá com o governo federal.
testou mais de 3.000 combinações de materiais para biodigestores, ou seja, é trabalho, é dia a dia, é busca permanente, construção, busca construção, e chega num momento que você sabe mais que os outros. Fala um pouco aí sobre o biometano, no mundo que fala de hidrogênio, solar, eólica, o biometano se torna cada vez mais importante. Até comentando uma coisa importante, que eu acho muito importante na economia azul, chamada economia do mar, o Brasil tomou assim o direito de jogar vários emissores submarinos de esgoto, estão poluindo toda a nossa costa, poderiam passar por esse processo que o Sakuma descreveu tão bem agora. Mas vamos ao biometano, à energia, e como é que tu vê esse futuro? Sensacional. Lúcio, legal, e eu acho assim, ó, que essa é uma transição importante, porque quando a gente se transforma em economia azul, e começa a visualizar a economia azul, a gente precisa desenvolver ações onde a indústria possa entender que isso vai fazer parte do seu processo do cotidiano. E o mercado de biodigestores no Brasil, ele passou por uma fase de transição, porque a gente teve o protocolo de Kyoto, e aí todo mundo imaginou que a gente ia validar os nossos recursos vendendo, né, o carbono emitido, né? Então, o carbono não emitido. Então, estava todo mundo focado, né, com essa visão e esqueceram um pouquinho dessa implementação, que biodigestores, eles são ferramentas que devem ser estudadas, mas existem muitos processos que acontecem. E nesse meio tempo, Lúcio, eu fiz essa transição para levar isso para a indústria. E foi muito interessante, porque eu trabalhei em indústrias que construíram os maiores reatores do Brasil, tá? Tentando resolver problemas crônicos que todo desenvolvimento precisa para ele acontecer. Porque isso estava muito claro para os alemães, quando eles tiveram a crise energética deles, e colocaram recursos para que as pessoas tivessem uma visão de cultivo energético. Então, eu vou plantar a matéria-prima, eu não vou usar dejeto, eu vou plantar a matéria-prima para colocar dentro do biodigestor e, a partir disso, profissionalizar, instrumentalizar e criar um conceito que mudaria a história. E foi isso que a Alemanha começou a fazer. A Alemanha fez isso assim de forma muito muito profissional, né? Então, porque no começo da história nós tínhamos 3 modelos de reatores, de biodigestores, que era o biodigestor indiano, o biodigestor chinês e o biodigestor canadense. E todo mundo só falava desses biodigestores, só que isso foi o começo da história dos biodigestores. Foi quando a gente começou a discutir ações há 25 anos atrás. Não para o processo de industrialização. Essas técnicas ainda são muito utilizadas quando a gente fala em custo, em baixo custo. Mas quando a gente vai para a indústria, a Alemanha conseguiu desenvolver isso numa questão muito uma questão muito profissional. E isso, ela gerou uma curva na história onde novos modelos de reatores foram criados para alta taxa de concentração de sólidos. Tá? Então, eles criaram ferramentas robustas para melhorar o teu metabolismo, de como você ia trabalhar, tá, com o seu metabolismo. Nessa situação toda, a Alemanha ela disparou, ela criou conceitos e condições, porque ela estava com um problema, querendo resolver o problema de usinas de carvão e usinas, as termoelétricas à base de urânio, né? De enriquecimento, enriquecimento de urânio, né? E o que acabou acontecendo? A gente teve uma implementação tecnológica muito grande. Só que a história mudou de novo. Porque o que aconteceu? Começou a aparecer um gás muito barato, que era o gás que vinha da Rússia. Passava pela Rússia, né? Era utilizado, vendido pela Rússia. O gás puro, que fazia com que o valor de investimento
tá? E de subsídio do governo para essas implementações acabasse. Então, nós tivemos uma subida de produção tecnológica, uma estagnação, e isso começou a rodear o mundo. Por quê? Essas tecnologias começaram a ser implementadas em todos os lugares do mundo. Só que tem uma coisa muito interessante. Estamos trabalhando com organismos, estamos trabalhando com condições biológicas locais, estamos trabalhando com elementos muito específicos, e as indústrias começaram a trazer para o Brasil a tecnologia exatamente do jeito que era da Alemanha. E isso virou um caos. E aí eu digo para vocês, a economia azul me ajudou muito a repensar esse conceito, porque tínhamos equipamentos, mas eles não eram funcionais no Brasil. Minha preocupação era, e aí eu digo para você, Lúcio, que a minha luta foi não desacreditar o biogás no Brasil. Porque as pessoas traziam a tecnologia, só que a tecnologia não funcionava. Então, meu papel como especialista era vai funcionar. E eu, dentro dos institutos de tecnologia, dentro da universidade, batendo, trabalhando, estudando, discutindo esse assunto, acabei tendo pouca ação de desenvolvimento, porque não tinha recursos para esses estudos. Foi aí que eu acabei indo para a iniciativa privada. Tá? Na iniciativa privada, eu acabei ajudando a desenvolver essas tecnologias para que ela conseguisse ser nacionalizada, implementada no Brasil de uma forma que atendesse às nossas demandas, com as nossas características de temperatura, de processos, de matéria-prima, tá? Diferente um pouco do que era uma matéria homogênea que a gente recebia lá do que estava da energia do cultivo energético que era feito na Alemanha. Aqui o pessoal recebia resíduo orgânico e botava para dentro. E aí eu nunca esqueço que teve um momento que as pessoas, que teve um dos reatores na época, que eu estava dando consultoria para o pessoal, e estava tudo funcionando. Daqui a pouco me ligaram, meu telefone tocou. Sakuma, parou a produção. Isso aqui não funciona, isso aqui é uma porcaria. Eu falei, calma, pessoal, o que vocês colocaram lá dentro? Aí falaram, não, a gente colocou uma carga que chegou aqui de gengibre. Eu falei, ué, mas como que vocês colocaram gengibre? Gengibre, ele não é um antibiótico? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram uma matéria-prima que matou todos os organismos que estavam dentro. Então, eu sempre brinco com o pessoal. Nossos sistemas hoje, eles são sistemas que você tem controles como atletas. Então, nosso metabolismo é perfeito, a gente controla tudo que entra, a gente tem a capacidade de entender quanto mais nós vamos entrar com cada material, por isso que o Lúcio citou toda essa biblioteca que nós temos de matéria, de produtos que nós fizemos blend, que a gente acaba montando blend para entender qual é o melhor metabolismo para melhor produção de gás, e esse gás que a gente quer que produza é o CH4, o metano, reduz a quantidade de CO2. Então, existe uma engenharia biológica hoje pensada nos processos antigos. Mas isso, Lúcio, eu vou te dizer que é uma coisa interessante, que a gente está discutindo essa questão hoje científica e não sei o quê, e o professor Chan falava uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, você gosta só de comer arroz? Eu falava, não. O que você gosta de comer? Eu gosto de comer arroz, feijão, carne, salada. As bactérias também. Então, quando a gente tem uma visão de como a gente vai colocar o que vai fazer bem para a gente, o que não vai fazer bem para a gente consegue ter um sistema que é muito produtivo. Tá? Essa produção hoje no Brasil, assim, nós tivemos na história uma tendência de utilizar muito a energia, transformar todo o biogás em energia para a produção de energia elétrica.
E quando o Lúcio disse assim, fala um pouquinho da questão de biometano, eu estou comentando com vocês essa ação, porque não decolavam-se os negócios, porque nossa visão era energia elétrica. Aí entrou a energia solar. Quando entrou a energia solar, a produção de energia elétrica a partir de biogás ficou muito cara. Era uma coisa que inviabilizou os processos. Inviabilizou. Os negócios não aconteciam. Então, você tem, normalmente, lá um investimento para você fazer, e o investidor ele quer saber em quanto tempo vai se pagar esse negócio para poder investir. E a questão do solar ficou muito forte. Então, de novo, tivemos uma queda, tivemos uma estabilização e uma queda, de novo, na visão de biodigestores. Só que agora a gente consegue perceber que nós temos outros problemas na questão da energia solar, que é, por exemplo, qual é o horário que a gente mais produz, mais consome energia elétrica? Não é do horário das 6 às 20 horas, 22 horas, que a gente chama de horário de pico? Isso é uma coisa interessante, uma coisa muito interessante de se pensar. Quem que produz energia para esse momento? Quem que vai segurar essa energia nesse momento, essa produção? Aí nós temos que, hoje, só com a energia hídrica, a gente não consegue resolver esse problema. E a gente tem que colocar outras usinas, outras fontes de energia, por exemplo, energia térmica, que pode rodar a gás, ou a carvão, ou a óleo diesel, ou óleo bruto. Então, existem várias fontes. E o biogás começou a ser visto de uma outra forma. Começa a valer a pena a visão de vamos trocar um pouquinho de tecnologia, vamos pensar na aplicação do biogás, não para energia elétrica, mas agora para pensar assim, vamos usar ele como fonte de calor para gerar calor? Vamos utilizar. Só tem um problema. O custo de você levar o biogás é muito caro, porque normalmente, pessoal, tá? 50% do biogás produzido é CO2. E você está levando CO2, que é uma coisa que você não quer. Então, entrou-se no mercado esse novo produto que o Lúcio abordou aqui de forma muito inteligente, que é o novo respiro do mercado de biodigestores, que se chama biometano. Tá? O biometano virou um grande negócio, porque o biometano você purifica e entrega metano, tá? Com 98, mas o que atende a ANP, tá? Vamos colocar aí uns 90, acima de 90%, não consigo me lembrar exatamente o valor, tá? Mas acima de 90% de metano dentro do processo. Perceberam como a história é interessante, mas a ideia inicial ela vem ainda sendo discutida historicamente, e a gente pode criar uma saída para ela. Só que agora, Lúcio, tem uma coisa muito mais legal. Por quê? Porque foi assinado, tá? Foi assinado todo o processo para que a gente tenha uma nova visão do mercado de carbono, ou desse processo que a gente vai chamar de descarbonização. Então, esse elemento da descarbonização já está sendo pago e as empresas já têm interesse em comprar. Então, além do que você vender a tua molécula, tá, de biometano hoje para o Brasil, você também vai ter a opção, a partir de algumas ferramentas que estão sendo criadas, uma delas é o Segob pela Petrobras, né, para poder comprar esse combustível, tá? Então, você vai certificar com esse Segob e você vai ter a condição de vender esse gás também recebendo um fee de descarbonização. Percebe como ficou interessante de novo e a gente volta à discussão? Que eu sempre digo para o pessoal, somos um país que o que nós temos aqui, abundância, é matéria orgânica. Nós temos matéria orgânica em abundância. Nós somos mega produtores, a gente tem commodities da parte de grãos, de alimento, todo mundo quer comprar da gente, podem até tributar, mas querem comprar da gente.
A gente entrega uma quantidade de grãos, de alimento muito grande para o mercado. Isso faz com que a gente gere esse resíduo orgânico. E a gente sempre vai precisar de uma maneira de resolver. E o biodigestor virou uma grande ferramenta nesse mercado que pode ser muito interessante. Vou dar um exemplo para vocês hoje. Hoje, eu sou diretor, tá, de uma empresa brasileira focada na área de produção de energias renováveis. Tá? E essa empresa, ela acredita muito, nós temos muitos investimentos na questão de solar, e ela entende hoje que o grande mercado que a gente pode desenvolver para a produção de energia é o biometano. Por quê? Nós estamos com projetos na região sul do Brasil hoje que são extremamente disruptivos, que hoje a produção no sul do Brasil não pode aumentar porque eles têm uma quantidade de produção de matéria, de resíduo muito grande. E a agência reguladora ambiental não libera que você aumente sua produção. Então, veja só o que a gente está fazendo. A gente está criando, tá, conceitos de captar esses resíduos das empresas, dos produtores rurais, para que eles não tenham que fazer esse investimento e colocar no local, e de forma muito produtiva, tá, fazer com que a gente produza o biometano e, além de tudo, tá, isso, ainda colabore com a comunidade para que ela possa dobrar a sua produção de animal. Então, uma área menor, tá, uma área pequena, ela vai poder quase dobrar a produção dela, porque nós vamos receber esse resíduo e retornar em forma de biofertilizante para a comunidade, tá? Junto com iniciativa pública e privada. Tá? Então, a história ela vem de novo se remontando. Né? Um efeito que foi construído lá quando era a Rede Zero. Hoje, como economia azul, a gente consegue ver a implementação, né? De novo, a sinergia do resíduo sendo aproveitado, sendo transformado, retornando para o produtor rural em forma de recurso e aumento de produção dele. Então, se você me perguntar, eu acredito que hoje essa visão um pouquinho de desenvolvimento, né? E na questão do biometano. Porém, tem uma situação importante que você também colocou, que foi a questão do hidrogênio. Hoje nós temos projetos que estão acontecendo no centro de pesquisa, que eu sou o gestor aqui dessa indústria, tá? E nós temos pesquisas para a produção de metanol, produzindo hidrogênio verde e produzindo CO2 a partir do efluente, do tratamento do efluente que nós teríamos atmosférico. Tá? Então, essa é uma ação que está acontecendo, que está sendo estudada, tá? E vai ser implementada nesses projetos, tá? E também produção de SAF. Então, vejam só como a história ela vai se agregando, ela é construída, ela foi pensada, ela abriu e agora ela está sendo focada de novo para chegar no seu conceito inicial. Então, dessa forma, Lúcio, eu gostaria de dizer para você, existiu uma rampa de crescimento, ela estagnou e começou a subir de novo por causa dessa nova condição que nós temos de produção de biometano. Que espetáculo. Aí até explicando para o pessoal, aí SAF é o combustível sustentável para a aviação, que é um dos grandes desafios, porque o mundo vai poder eletrificar tudo, mas o avião é difícil, o avião não carregar tantas baterias. Então, assim, a solução para a aviação é uma solução crítica hoje para o mundo, que é altamente dependente da logística dos aviões, do transporte de pessoas. Então, assim, quero te agradecer por falar essas questões do biometano, que tu contasse desde o início até a tua atividade atual, aí, que é a tua atividade como diretor de uma empresa de desenvolvimento na área de energias renováveis e também com teus projetos de pesquisa.
Para ir encaminhando aí o nosso fim do nosso papo, que por mim ficaria contigo dias conversando, porque eu sei quantas coisas tu está envolvido, quantas coisas tu está fazendo. Tu tens o projeto do Baraharas, lá na Garuva, que é um projeto de educação da comunidade, um projeto espetacular, assim, de um fôlego maluco pessoal teu para fazer aquilo acontecer, eu conheço. Nós vamos aqui mesmo no site da fundação, no Instagram, nós vamos levar alguns vídeos desse lugar, mas me fala um pouco sobre educação, que educação é o teu ponto fraco que se tornou o teu ponto forte, né? O ponto fraco de interesse, mas o ponto forte de realizações. Legal. Lúcio, uma coisa que eu aprendi, talvez tenha sido a coisa mais importante que eu tenho aprendido em toda essa história, foi, numa das nossas conversas, você me disse que você passou por uma formação, te colocaram numa sala escura e te perguntaram o que ia estar escrito na tua lápide. Eu gostaria muito de dizer para você que isso foi muito importante. Foi muito importante, porque eu pensei muito o que vai ser escrito na minha lápide. Eu só gostaria que tivesse escrito. Ele transformou. Era só isso. Só que não existe a transformação se eu não conseguir transformar as pessoas. Eu não consigo fazer mudança se eu não transformar as pessoas. Na vida, a gente busca sempre recursos, pagar contas, resolver todos os seus problemas, e a gente sempre acha que o nosso problema vai ser o financeiro. Só que a história, ela é um pouco diferente, porque quando a gente for colocado para ir para lá, para ser colocado lá no buraco lá e tiver a lápide, não tem mais o financeiro. Tem a história. Tem a história que as pessoas vão contar do que a gente transformou. E eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa muito feliz. Eu transformei a vida de muita gente. Às vezes com a minha maneira grosseira, às vezes com a minha maneira dura de lidar com as coisas, com o meu sistema um pouco metódico, que é difícil, mas ele acaba transformando. E eu posso dizer para você que eu transformei a vida de vários alunos. Um desses alunos é o Marcelo Carelli, um cara sensacional, que vem me apoiando em muitas coisas. E eu tinha um sonho. Eu sempre digo para o Lúcio, sempre insisto em dizer para as pessoas, a gente tem que deixar alguma coisa, as pessoas têm que ver isso. E eu sempre quis construir um lugar e um espaço onde as pessoas pudessem ter alguns direitos, e eu sonhei em ter um lugar, e eu nunca esqueço que eu cheguei para o Marcelo um dia, eu falei, Marcelo, cara, eu sonho em ter um espaço, cara, e talvez tenha aparecido uma oportunidade. E o Marcelo é uma pessoa mais conservadora, é um menino da engenharia química, que foi meu estagiário quando eu estava na indústria, e ele falou, Sakuma, eu não sei, mas eu acho que você está louco, mas eu acho que pode dar certo. E ele talvez tenha sido infectado com esse mal que a gente vive, que é o mal de transformar. E eu nunca esqueço que vieram me procurar para me oferecer um terreno que era uma área degradada, de uma carvoaria, e eu falei, cara, eu vou comprar esse lugar, eu vou comprar. Fui convencer minha esposa, falei para ela, olha, eu vou comprar esse espaço aqui dessa carvoaria, mas ninguém queria, porque era uma área muito complicada, de resíduos, e nisso o Marcelo falou, Sakuma, eu vou entrar junto com você nessa, cara. Falei, legal, então vamos ter um projeto de vida, vamos tentar mudar a vida das pessoas. A gente foi lá e acabou comprando em sociedade esse espaço, e a gente começou a construir um local lá que ele tem histórias. É um local que fez a diferença. E é muito interessante, porque quando a gente começou a construir aquele espaço, ele foi pensado para poder atender, com os nossos conhecimentos, a escola rural local. Então, a primeira coisa
que eu falei para eles, eu falei sempre e falo para as pessoas, e até disse para o Lúcio, falei, Lúcio, vamos montar uma biblioteca? Vamos montar uma biblioteca? E aí eu peguei meus livros, peguei algumas doações e fui atrás, porque eu queria ter uma biblioteca para as pessoas poderem ter a emoção de lerem, né? O Lúcio, que é o nosso, é um símbolo de escrever, de deixar marcada a história com suas escritas, toda a nossa história dessa área de desenvolvimento sustentável, a partir da Rede Zero, e daí da economia azul e de todas as mudanças. Lúcio, muito obrigado, porque você ajudou a escrever, né? Você ajudou a escrever. E o Lúcio é uma pessoa super legal, que ele vem e traz para você um presente, mas você tem que ler. E eu falo, cara, eu não consegui ler ainda, mas ele sempre traz o livro. E isso me marcou muito. Eu falei, cara, que coisa legal quando a gente tem a oportunidade de marcar a vida das pessoas porque vai ler. Então, nós construímos a primeira biblioteca daquela vila rural e apoiamos a escola, ensinando para as crianças utilizarem ferramentas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, pense numa escola rural multisseriada, onde eles tiveram a oportunidade de ter aulas com grandes especialistas, onde muitas pessoas colocaram o dedo para poder fazer a diferença, é aquele local. Então, se me perguntarem, você tem alguma coisa legal que você fez, Sakuma? Tenho. Tá? É o Bararas. Né? Então, o Bararas ele mudou essa história, porque as crianças... eu deixei aberto para a comunidade, então a comunidade vai lá, utiliza o espaço e nunca foi roubado, nunca tivemos problemas com violência, problemas com desaparecerem coisas. A gente criou conceitos de colocar espaços muito agradáveis para as crianças poderem sentar, para poderem lerem livros, olhando para a natureza e entenderem o valor de ficar naquele local. A gente está acostumado com o êxodo rural, com toda essa transformação. E eu acho que o objetivo do Bararas era mostrar que existe a possibilidade de conservar as pessoas no local. Se você me perguntar o meu sonho, eu gostaria muito de fazer robôs, né? Construir robôs, construir tecnologia lá no meio da propriedade rural, e mostrar que aquelas crianças elas podem ser um diferencial, mesmo sem mudar para cidade grande, para poder ocuparem cargos que são super importantes nas grandes áreas do capitalismo. Mas eu gostaria de dizer, a gente foi transformador naquele pequeno espaço. Então, o Bararas, ele é o meu oásis, né? Eu sempre digo, ali eu tenho a possibilidade de ver a transformação da vida das pessoas. Né? Posso dizer para vocês que eu tenho já alunos que resolveram fazer engenharia, estão nessa parte de automação, porque um dia nós acreditamos em fazer essa diferença. O Lúcio também foi muito importante, deu muitas opiniões interessantes. O Gunther falou, faz um trator de galinha lá para poder reduzir a quantidade de mosquito, e essas coisas foram implementadas de baixo custo. Então, tudo que foi construído no Bararas foi construído utilizando material reciclável, em pequena escala, para que a gente pudesse mostrar que isso dava certo. Tá? Temos um biodigestor, temos leito de zona de raízes, temos um círculo de bananeira adaptado para aquele espaço, e continuo dizendo, hoje eu sou muito feliz na minha profissão. Eu posso dizer para vocês que eu alcancei o topo do que era o sonho, né, da questão de desenvolver ações. Mas o meu grande legado é essa história que eu tenho com o Bararas, com as crianças dos desbravadores e aventureiros, que eu sempre apoio na questão do desenvolvimento sustentável, de ser transformador. Então, a minha vida é mais feliz porque eu tive a oportunidade de transformar. Então, era assim que eu gostaria de terminar a minha fala, do jeito que eu gostaria que tivesse na minha lápide. Ele transformou. Parabéns, Sakuma.
Tu sabes que na Economia Azul e no Zé, a gente sempre comenta que quem vence não é o mais forte, é quem colabora. E a tua ideia de colaborar e de cooperar é muito forte. Colaborar no Bararas, na tua atividade profissional, com teus alunos, sabe como tem a sua turma, uma boa turma. Mas isso que tu falas de transformar pessoas, é essa tua liderança que leva a construir visões de futuro melhores e diferentes melhores e que são possíveis de fazer. Então, assim, a tua contribuição para todos nós é enorme. Te agradeço muito e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, caríssimo. Obrigado pela oportunidade de poder contar para as pessoas como, quando a gente acredita de verdade em uma instituição, nas pessoas, na seriedade do trabalho que vocês realizaram, foi transformador na minha vida. Eu poderia ser um menino que estava catando papel, que veio de uma instituição, veio uma condição muito, muito, muito difícil, econômica, mas eu consegui controlar a história e mudar por causa desses conhecimentos que me foram dados por tudo isso que vocês me geraram de oportunidade. Obrigado pela oportunidade que a Rede Zero e a Economia Azul me trouxeram no começo da minha carreira. Eu sou muito feliz e muito grato por isso. Só tenho a agradecer. Obrigado. O que dizer, a alegria que é conversar com o Sakuma sempre. Nós viajamos para a Argentina juntos, fizemos muitas coisas juntos, e sempre é um prazer ouvi-lo. Ele sempre é uma pessoa que aprende todos os dias. Eu aprendi, ele aprendeu, que a gente veio esse mundo para aprender. Então, assim, muito obrigado por todo o aprendizado que tu nos desse nessa conversa, e, claro, em todas as conversas que nós já tivemos. Um grande abraço.